Fala, concurseiro! Pronto para mais uma etapa da jornada rumo ao concurso dos seus sonhos? Hoje vamos abordar algumas dicas e técnicas que farão a diferença para a sua preparação. E aí, bora para a aula? Fala, galera! Tudo certo com vocês? Aqui é o Prof. Leandro. E, meus amados, hoje vamos trabalhar com essa querida, essa maravilhosa aulinha de raciocínio lógico, onde a gente encontra a belíssima tabela verdade. Fala sério, eu adorava quando eu estudava ainda na época de faculdade, adorava passar horas resolvendo tabelas verdades, só para brincar mesmo, porque eu gostava muito, eu era fascinado por tabela verdade. Eu amo esses esquemas de chiqueirinhos aí e tudo mais. Mas vamos embora, vem aqui comigo, presta bastante atenção. Primeira coisa, você tem ali no materialzinho que o prof mandou para você, tem tudinho, tudo sobre as tabelas verdades. Quantas linhas você terá que colocar na tabela verdade e tudo o resto, tem tudo. Então só acompanha comigo a parte prática agora, porque a teoria você já tem ali. Se você observar essa primeira tabela verdade que eu apresento aqui para vocês, ela tem 2 linhas apenas. A segunda já tem 4 linhas, a terceira aqui já tem 8 linhas, certo? Mas, prof, por que isso acontece? Vamos analisar. Quantos elementos eu tenho aqui? Só um. Só uma proposição. 2 elevado a 1, 2. Aqui quantos eu tenho? 2 elementos. 2 ao quadrado, 4. Aqui quantos elementos eu tenho? 3. 2 na terceira, 8. Então a quantidade de elementos sempre será 2 elevado a n, onde n é número de, isso mesmo, proposições. Agora, vamos lá. Eu vou pegar aqui para vocês e trabalhar com algumas proposições importantes, alguns valores lógicos importantes que nós temos. O primeiro deles é a conjunção, é o e. Conjunção aparece ali por primeiro e você vai perceber que a conjunção só será verdadeira se as 2 proposições forem verdadeiras. O prof colocou separado, em tabelas separadas. Aqui eu estou colocando tudo junto para a gente economizar espaço e tempo. Essa daqui se chama disjunção inclusiva, certo? Ela só será falsa. Ah, tá aqui, ó. Ela só será falsa se as 2 proposições forem falsas. A minha conjunção só será verdadeira se as 2 forem verdadeiras. A conjunção só será falsa se... a disjunção inclusiva só será falsa se as 2 forem falsas. Até aí tudo bem, até aí sossegadinho. A gente já tem a tabelinha, já sabe quando que vai ser. Perfeito. Continuando aqui, nós temos esse daqui, ó, que é o chamado condicional, ou o implica. Mas muita gente também chama ele de se então. Esse é o famoso se então. O se então só será falso, aqui ó, só será falso quando a primeira proposição for verdadeira e a segunda falsa. Algo verdadeiro nunca pode implicar em algo falso, senão o resultado será falso. Eu gosto de chamar de Vera Fischer feia. Ai, prof, mas eu nem conheço quem que é Vera Fischer. Ah, então vamos fazer faísca. Tss, tá certo? Então você já sabe que é a nossa condicional. Aqui nós temos a nossa bicondicional. É o se e só se. Se e só se. Se e somente se. A nossa bicondicional, ela vai pegar se 2 proposições têm valores lógicos iguais, isso significa que o resultado é verdadeiro. Na se e somente se. Então aqui eu tenho verdadeiro implicando em verdadeiro, é verdadeiro. Falso em falso, verdadeiro.
Verdadeiro ser e somente ser falso? Não. Falso ser e somente ser verdadeiro? Também não. Então fica ligado. Sempre que as duas tiverem valor lógico igual, significa que o resultado é verdadeiro. E agora tem um cara que é mais ou menos tipo a negação, é o contrário do ser e somente ser. É o chamado ou. Qual que é a diferença, prof, do ou pro ou? Então, eu sabia que você ia perguntar isso. Vamos ver qual que é a diferença. Você chega na sua casa depois de um dia tenebroso de trabalho, trabalhou pra caramba, aí a sua esposa pergunta pra você: você quer um café puro ou um café com leite? Você responde pra ela: sim. Hã? Como assim? É porque o ou, ele está incluindo os dois se só tem um ou. Pode ser o café puro ou um café com leite, tanto faz. Não importa. Se você tem o ou, ele é exclusivo. Como assim exclusivo? Até escrevi aqui, ó. Ele é meio que ciumento. Só existe uma verdade para ele. Tá certo? Só existe uma verdade para esse cara. Nesse cara, que a gente chama de disjunção exclusiva, a disjunção exclusiva, ela é ciumenta. Ou você quer café, ou você quer café com leite. As duas coisas não. Uma delas. Certo? Então, ela é muito ciumenta. Ou você torce para o Grêmio, ou torce para o Inter. Não tem como torcer para os dois. É impossível. Não existe isso. Se você é gremista e fala que torce talvez pro Inter ou pro Grêmio, você não torce para nenhum deles, tá certo? Não tem como. Se é verdade para um ali, não. Tá certo? Então, a exclusiva, ela só aceita uma verdade. Então, nesse caso aqui, verifique uma verdade. Não pode os dois ser verdade. E não pode os dois ser falso, porque um deles tem que ser verdade. A exclusiva, um deles tem que ser verdade. Perfeito? De boa? Até aqui, tudo ok. Agora, tem ali embaixo os outros dois nomes, da tautologia e a contradição. Tautologia, quando você resolve uma tabela verdade, aqui, ó, e o resultado que você encontra é tudo verdadeiro, você tem uma tautologia. Se o resultado que você encontra é tudo falso aqui no final, aí você tem uma contradição. Porque uma coisa não pode ser tudo falso, uma coisa não pode ser tudo verdadeira. Então, tautologia tudo verdadeira, contradição tudo falso. É claro, são resultados possíveis que a gente encontra na lógica, né? Mas tem que tomar cuidado aí quando você vai colocar em prática. Por isso que tem aquela regrinha da lógica que é: não busque sentido. Não busque sentido. Tá certo? Regra é regra, só segue a regra. Só segue a regra. Acabou. Segue ela ali que vai dar certo. Não tem como dar errado. Perfeito? Então vamos embora. Esse exemplo número 1. Eu dei ali para você fazer a construção das tabelas verdades. E, moçada, uma coisa muito importante. Veja só. Se eu fosse fazer essa construção aqui para mim, eu sei que estava bonitinho, eu apaguei e tal. Mas se fosse para eu fazer para mim, como que eu faria essa construção? Eu faria assim: verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. E aqui no meio, o resultado entre eles. Verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro e falso, 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 falso. Desse jeito é uma maneira de você economizar tempo ao construir a sua tabela verdade. Aqui, por exemplo, ó, o P, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. O não que, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Mas por que, professor? Não começa com verdadeiro? Verdadeiro, falso, o não vai trocar o valor lógico. E agora você faz a conclusão. Aqui é um E. Verdadeiro e falso, falso. Verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro. Falso e falso, falso. Falso, verdadeiro,
falso. Perfeito. Agora vamos fazer a próxima. A próxima é só negar tudo isso. É só negar. Então aqui a negação disso é o quê? Verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Ele quer saber o número de verdades nessa primeira aqui. Então aqui o número de verdades é 1. Vezes o número de falsidades na segunda. O número de falsidades nessa segunda é 1. 1 vezes 1, adivinha quanto que dá? 1. Terminamos a questão. Já era, tá prontinha. Muito bonita, inclusive. Tá certo? Vamos pegar a segunda questão que vocês têm aí no material. Ele deu para você. Campina Grande é uma cidade. Oscar Niemeyer é um arquiteto brasileiro. O Sol gira em torno da Terra. Aí ele quer saber qual que vai ser o resultado de P, então, não Q e R. Poxa, professor, muita coisa para fazer, né? Sim. Só que você percebeu que não tem parênteses? Como não tem parênteses, você vai resolver da esquerda para a direita normalmente. Tá certo? Vai resolver normal. Então vamos lá. Primeira coisa. Campina Grande é uma cidade? Sim. Campina Grande é uma cidade, verdadeira. Oscar Niemeyer é um arquiteto brasileiro? Na verdade, na época dessa questão, ele era. Depois ele veio a falecer, mas sim. Verdadeira. R. O Sol gira em torno da Terra. É isso que acontece, produção? Não é, não. O Sol não gira em torno da Terra. Quem gira em torno do Sol é a Terra. Então, é falsa. O que a gente acabou de descobrir? Que a proposição P é verdadeira, a proposição Q é verdadeira. Só que aqui eu estou negando Q. Qual que é o contrário de Q? Falso. E R, que é falso. Vamos lá. Verdadeiro implicando em falso. Verdadeiro implicando em falso. Vamos achar aqui Vera Fischer feia. Eu já sei que essa primeira parte aqui é falsa. Agora vamos para a segunda parte dessa questão. A segunda parte e falso. Falso e falso é falso. Prontinho. Quer dizer que o resultado disso daí é falsidade. Então, o valor lógico de S que eu estou vendo aqui na minha questão é falsidade. Perfeito. Agora vamos para a questão número 3. A questão número 3 fala que A é verdadeiro e B é verdadeiro. Perfeito. Se A é verdadeiro e B é verdadeiro, agora é só substituir aqui e resolver. Verdadeiro e o contrário de verdadeiro, falso. Verdadeiro e falso é falso. Implicando em não há. Se A é verdadeiro, não há é falso. Falso, então, falso. Falso, falso no então é verdadeiro. Então isso daqui é sempre verdadeiro, tá certo? Essa última aí nós temos ali na folha, verdadeiro, é letra B. Prontinho. Senhores, tenham um excelente dia. Um beijo nos seus corações. Fiquem muito bem. Um forte abraço para todos aí. Tchau, tchau. E aí, curtiu essa aula? Já deixa o like nesse vídeo que assim a gente vai saber que você quer mais aulas e conteúdos gratuitos como esse. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Clique no link da descrição desse vídeo e tenha acesso ao curso completo com essa aula e muito mais. A sua aprovação começa aqui. Bons estudos e até a próxima!